Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas e chegando sempre mais à perfeição. Celebremos com palavras e atos as festas do Senhor que se aproximam, como comenta Santo Atanásio. Estejamos se preparando para a Páscoa de Cristo. Vivamos a Quaresma com prudência, como comenta São Bento na regra, falando da observância da Quaresma. E hoje, dia do Senhor, dia de festa e alegria, o 5º domingo do tempo da Quaresma, e também é a semana na qual nós estamos começando hoje a meditar as dores da Santíssima Virgem Maria, a Senhora das Dores, na qual a 5ª semana da Quaresma, conhecida Semana das Dores de Nossa Senhora, que cada dia nós estamos meditando uma dor da Mãe do Belo Amor. Hoje, a primeira espada, a profecia de Simeão. Neste 5º domingo do tempo da Quaresma, a primeira dor de Nossa Senhora, a profecia de Simeão, que depois de 40 dias do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e José levaram o menino para apresentá-lo no templo, e em Jerusalém havia um homem justo e santo, e ele pegou o menino Deus nos braços de Maria Imaculada e bendisse a Deus, e disse depois a Maria Imaculada: este menino será causa tanto de queda e de reerguimentos para muitos em Israel. Neste momento, a espada transpassou o coração de Maria Imaculada pela primeira vez. É a primeira dor que nós estamos meditando hoje, neste 5º domingo do tempo da Quaresma. E estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, se preparando para a Páscoa de Cristo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa.
Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para que esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na boa notícia deste domingão, o 5º domingo do tempo da Quaresma, iniciando a 5ª semana do tempo da Quaresma, estamos hoje já iniciando na segunda parte do Evangelho segundo João. E o que é a segunda parte do Evangelho segundo João? É a parte da glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual, na primeira parte, é o livro dos sinais, e a segunda parte é o livro da glorificação, que o Senhor é glorificado. E havia alguns gregos, tinham subido para Jerusalém, para adorar durante a festa, que tinha festa em Jerusalém, e subiram alguns gregos para a festa em Jerusalém. E aproximaram-se de Filipe, discípulo do Senhor. E eles disseram para Filipe, os gregos: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Eles queriam encontrar com Jesus. E por isso Filipe combinou com André, discípulo do Senhor, irmão de Simão Pedro. E os dois discípulos foram falar com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas, os gregos, queriam ver o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que Filipe combinou com André, os dois discípulos, Filipe e André, foram falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Filipe e André falando com o Senhor anuncia a sua glorificação, que chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Jesus falando em sua humanidade e em sua divindade, que todas as vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo fala o Filho do Homem, porque é o homem só com toda a humanidade, um homem só, Deus, e ele vai ser glorificado.
E fala do grão de trigo que cai na terra, não morre. Ele continua só um grão de trigo. O grão de trigo que cai na terra, ele tem que morrer para produzir fruto. Mas se morre, então produz muito fruto. Na realidade, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o que é o grão de trigo que o Senhor está falando? O grão de trigo somos cada um de nós, e temos que viver o desapego deste mundo físico e estar buscando verdadeiramente a Deus e produzindo frutos. Porque se ficar só o grão de trigo, não vai produzir frutos. Tem que perseverar, viver o desapego das coisas desse mundo físico. Pois se o grão de trigo morre, então produz muito fruto. O grão de trigo somos cada um de nós, cada ente humano. E cada um de nós temos que perseverar e produzir muitos frutos. E por isso, continuando, o Senhor fala para viver o desapego das coisas materiais, que bem sabemos, primeiramente, estar buscando verdadeiramente a Deus, não viver o apego das coisas materiais, que se viver ou ser apegado à sua vida, perde-a. Que bem sabemos que aqui nós somos passageiros, temos que estar em Cristo, que ter a vida eterna, que a vida eterna começa aqui agora. A vida eterna é ter a vida de Deus em nós e a nossa vida na vida de Deus. É estar buscando verdadeiramente a Deus e com a vida em Deus e com a vida de Deus em nossa vida. E estar com prudência, com a essência, segundo a essência de Deus, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo com a cruz de cada dia, gloriando-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo sem nada antepor ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo, servindo o Senhor, que estando servindo o Senhor, o Pai, o Todo-Poderoso, o honrará, o somos honrados. Sejamos servos do Senhor, estejamos com a cruz, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua glorificação e fala para todos o seguir com a cruz de cada dia e viver o desapego das coisas materiais, estar buscando verdadeiramente a Deus, progredindo sempre mais e mais a Deus, o Senhor sente-se angustiado, como ele disse, agora sinto-me angustiado. E que direi? O Senhor sentiu angustiado. Pai, livra-me desta hora. O Senhor, neste momento, em sua humanidade, pede ao Pai, ao Todo-Poderoso, para o livrar desta hora, porque ele entra em agonia, por isso que ele sente angustiado. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Esta hora para lhe dar a vida, para que todos tenham a vida e vivam eternamente. Sejamos perseverantes, estejamos em Cristo, permaneçamos em Cristo, façamos tudo o que Ele está nos dizendo e sejamos prudentes. Que Ele veio para que todos tenham a vida. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o Senhor sente-se angustiado, Ele anuncia que foi para esta hora que eu vim, para dar a vida para todos, para que todos nós tenhamos a vida. E Ele pede ao Pai, ao Todo-Poderoso, para que Ele seja glorificado. Pai, glorifica o Teu nome. Que Jesus é glorificado e Ele pede ao Pai para glorificar o nome do Pai. Que Ele
aqui já vemos a sua unidade com o Pai. Já encontramos a teologia do Pai e do Filho, depois que ele pede para o glorificar. E veio então uma voz do céu. A voz do céu que veio é a voz divina, a voz do Pai, o Todo-Poderoso, e Jesus em sua humanidade. E o Pai o glorificou e o glorificará de novo. É a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E a multidão que estava aí ouvia, dizia que tinha sido um trovão. O que a multidão dizia que tinha sido um trovão? A hora que veio a voz do céu: eu glorificarei, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo, que tudo é glorificado. E a multidão pensaram que foi um trovão. E outros pensaram que foi o anjo que falou com o nosso Senhor Jesus Cristo. É o anúncio da sua glorificação. E a voz que ouvistes, e Jesus respondeu à multidão e conversou com a multidão, falando da voz que foi por causa dele. Mas essa voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós, por causa de todos nós, para que sejamos glorificados nele, que ele é glorificado e nós somos glorificados nele. Que todos os seres humanos perseverem que o mundo é renovado. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia que quando ele for elevado da terra, todos serão elevados com ele. Todos seremos elevados com ele, subiremos com ele. Que a vitória de Cristo é a nossa vitória. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Nele nós temos a vida e vivamos eternamente. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus anuncia a sua glorificação, e Ele é glorificado, e o Pai é glorificado. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo conversa falando da sua glorificação e conclui a boa notícia depois que ele fala, que ele anuncia: quando for levado da terra, todos nós seremos elevados com ele. Ele atrairá todos nós a ele. É para que todos nós permaneçamos nele e tenhamos a vida nele e tenhamos a vida eterna, que começa aqui, agora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E Jesus anunciou a sua glorificação, e ele falava assim, indicando com que morte iria morrer. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo sentiu-se angustiado, ficou-se triste, que ele estava indicando com que morte iria morrer. E vindo a voz do céu falando da glorificação, as pessoas pensaram que era um trovão, mas o nosso Senhor Jesus Cristo vai atrair todos com ele, e que todos nós permaneçamos com ele, que ele está em nós. Estejamos se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a Senhora das Dores, a Senhora da Piedade, a Senhora da Soledade, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo
e façam tudo o que Ele está nos dizendo, e que todos estejam com a cruz de nosso Senhor, gloriando-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Senhora das Dores, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em Cristo, estejamos com a cruz, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, e juntos rezando uns pelos outros. Feliz domingão, bom e delicioso almoço. A